Nicolas Ferreira é o resultado da crise política, institucional e moral que nós estamos vivendo no Brasil. O que você vai ver aqui é um trabalho de investigação de dois veículos que eu tenho muito respeito, já divulguei, já falei aqui no canal, que é o TVT News e De Olho nos Ruralistas, que fizeram um trabalho de investigação importantíssima a respeito dos financiadores do Nicolas Ferreira, quem está por trás. E você vai ver também o resultado do trabalho de um político de extrema-direita que tem um comportamento perverso, mas que não chega, que não consegue tocar as pessoas que endeusam esse político, né? Que ficam endeusando o Nicolas Ferreira e políticos de extrema-direita. Nós estamos vivendo um momento no país muito complicado, em que nós temos, por exemplo, políticos que sobem no altar, no lugar de onde deveria ser adorado o próprio Jesus Cristo, e eles são substitutos dessa adoração para que as pessoas, os fiéis, pudessem adorar a ele. Quantas vezes a gente viu o Bolsonaro subir em altar de igrejas e as pessoas começarem a dizer mito, mito e adorarem o Bolsonaro em altar de igreja. Isso é uma distorção que só está acontecendo aqui no Brasil. Eles gostam tanto dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos agora, nessa campanha presidencial, por exemplo, o Trump visitou algumas igrejas. O Trump tem a sua própria Bíblia. E quando ele foi até igrejas, ele ficou lá embaixo, sentado lá embaixo. Lá em cima é o local de adoração a Jesus Cristo nas igrejas cristãs. Lá em cima está o pastor. Agora, essas pessoas aqui no Brasil, elas distorceram tanto e prostituíram tanto que elas levam esses políticos para o altar e lá eles são adorados. É uma situação de doença institucional, moral e, em alguns casos, de desonestidade pura e de distorção, uma distorção abjeta sobre tudo que está acontecendo na nossa política. Enquanto a gente continuar adorando esses políticos, enquanto a gente continuar achando que esses políticos estão acima do bem e do mal, nós não vamos ter uma mudança substancial aqui no nosso país. Especialmente porque o que eles têm feito não são sequer passíveis de uma crítica lógica. Eu não estou dizendo uma crítica ideológica, não, se você é de esquerda, de direita, não. Eu estou dizendo uma crítica ao que eles estão fazendo. Por exemplo, esse último avanço sobre a questão do Pix, em que eles criaram um clima de terror, foi um clima de pânico na sociedade, em cima de algo que era um absurdo. Eles estavam criando uma fake news e criando uma narrativa completamente imbecil. Existe uma ação da Receita Federal já há muitos anos, vamos deixar claro, antes do governo Lula, que fiscaliza as pessoas acima de R$2.000. Aí o governo Lula vai lá e propõe uma ação para fiscalizar a partir de R$5.000. Vem a extrema-direita, junto com o Nicolas e muitas outras pessoas, criam um pânico na sociedade, um pânico nas pessoas, dizendo, olha, agora você vai ser vigiado, a partir de 5.000 você vai ter que pagar imposto de renda, não sei o quê. Veja bem, já era fiscalizado a partir de 2.000, o governo diz, olha, vamos fiscalizar a partir de 5.000? Eles fazem revogar essa ação e aí volta a fiscalizar a partir de 2.000 como era antes. Eles prejudicaram a população, criaram um clima de terror, não apresentaram nenhuma proposta e ainda por cima pioraram a situação que o governo estava tentando melhorar. E nada disso é colocado às claras. As pessoas até hoje não sabem muito bem o que aconteceu. Ficou todo mundo com um alívio depois que fez a revogação da ação. Só que piorou. Foi pior. Agora nós temos essa ação em cima do pé de meia, que é outra situação em que nós temos cerca de 4 milhões de jovens que estavam naquela situação do nem trabalha e nem estuda. Aí agora o governo tem uma ação para colocar esses jovens na escola e consegue colocar 4 milhões de jovens nas escolas que vão estudar e vão ter um ganho que é o pé de meia. E aí o que acontece? Nicolas Ferreira e vários outros políticos simplesmente inviabilizam o dinheiro pago por uma questão assim completamente sem sentido, que é explicado inclusive no vídeo da Tabata Amaral, que foi uma das autoras desse projeto. É importante você ver a Tabata falando a respeito disso, porque ela explica com muita didática, e é importante você ver o que está acontecendo agora com relação ao Nicolas. Olha só. Imagina 4 milhões de jovens abandonando a escola. Agora imagina um político torcer, trabalhar por isso. O Pé de Meia é um programa que serve para manter estudantes pobres na escola. Eles recebem para não ter que abandonar a sala de aula para trabalhar. E se nada for feito, 4 milhões de jovens brasileiros vão deixar de receber o Pé de Meia
a partir de março. É isso que tem político comemorando. Só que para pagar o pé de meia, o governo usou um recurso do FIES, que estava sobrando parado, dinheiro que já era da educação. E tem gente questionando que esse valor tinha que voltar para o Tesouro antes de ir para o pé de meia. Acontece que a gente já tinha pensado nisso. E o Congresso aprovou uma lei para que essa transferência pudesse ser feita diretamente, dada a importância do pé de meia. E agora o Tribunal de Contas está questionando essa transferência e bloqueou o recurso. A verdade é que isso é uma tecnicalidade que não muda nada para os estudantes que dependem do pé de meia. E nem para brasileiro nenhum, porque o governo não está gastando mais. O recurso é o mesmo. Então qualquer político preocupado com os jovens desse país devia estar ajudando a desembolar esse nó burocrático. Mas assim que a adesão de travar o dinheiro saiu, o Nicolas Ferreira tuitou todo animado comemorando. Sabe por quê? Porque pro Nicolas, você, estudante pobre, não vale nada. O seu futuro não vale nada. Pro Nicolas, se a sua vida for destruída para servir de munição contra o Lula, tá ótimo. E ele não tá sozinho. Em vez de se articular para evitar que milhões de estudantes percam o pé de meia, vários deputados estão trabalhando para agravar essa crise. Eles querem destruir o pé de meia porque acham que o programa é bom para a popularidade do governo Lula. A sua vida, para eles, é só uma peça num tabuleiro político. Então, como você vê, é uma ação perversa, que por trás disso você tem um pessoal que é de extrema direita que defende isso da forma mais imbecil que eu já vi na minha vida. Uma coisa é o político ser de extrema direita e querer colocar a questão dele de oposição. Oposição tá tudo certo, tá, gente? Oposição faz parte da democracia, tá tudo certo oposição. Desde que você não seja uma pessoa desonesta, fazer oposição faz parte da democracia. Agora, as pessoas apoiarem atitudes imbecis e que vão contra a população, aí já é um problema estrutural da nossa população, especialmente aqueles que se entregam agora para o neoconservadorismo e para esse extremismo de direita. Agora, eu quero trazer aqui para você uma apuração de 2 veículos, que é a TVT, falando sobre financiadores do Nicolas. O que está por trás desse interesse? O que realmente está por trás dessa situação de colocar um sujeito como poster boy, como fez o PL, né? O PL usou o Nicolas como poster boy nessa campanha contra o Pix e está usando agora com relação à questão do pé de meia. Eles estão tentando atacar uma das principais vitrines do governo Lula, somente para que o Lula não possa melhorar a sua aprovação e não ter aceitação na população. Então eles querem minar tudo, né? Todas as possibilidades de melhoria do governo, de propostas que o governo coloca. E aí utiliza Nicolas, que é um sujeito que tem uma certa aprovação numa camada da sociedade, para usar o Nicolas por trás de um interesse. É importante você saber o seguinte: essa investigação que você vai trazer agora, que você vai ver agora, ela tem um jogo de interesses por trás. Por que essas pessoas estão com esse jogo de interesses? Primeiro, eu quero trazer para você o trecho da TVT News que fala a respeito disso. Olha só. Pelo menos 2 dos financiadores, eles têm envolvimento com esse setor de apostas, né? Um deles, que é amigo pessoal do Nicolas, que é o Mike Santos de Souza, ele tem uma relação muito próxima com o Ruiter Poubel, que foi alvo de investigação da Polícia Federal recentemente, né? Em dezembro teve uma busca e apreensão na casa dele, parte da operação Fake Tech, né? Que justamente investigava esses esquemas de jogo do Tigrinho, né? Esse Mike já entrevistou o Nicolas em 2020, quando ele era vereador, quando era candidato ainda a vereador. Depois acompanhou ele para buscar um apartamento em Brasília, como a gente mostra no vídeo, né? E foi um dos empresários que fez um Pix de 10 mil para a campanha do Nicolas. E é um cara que está envolvido, né? Nos vídeos dele, no canal dele no YouTube, ele mostra como ficar rico de forma fácil, com apostas virtuais, e também com o tal do jogo do Tigrinho, né? Onde está o interesse dessas pessoas que estão financiando e jogando 100 mil reais, gente? Isso não é uma coisa normal. É muito dinheiro colocado nas contas de um sujeito para fazer campanha. Qual é o interesse de um sujeito que dá 100 mil reais para o Nicolas fazer campanha? O De Olho nos Ruralistas, eu vou deixar o link aqui do vídeo completo para você, eu vou trazer só um resumo, porque eles fizeram um vídeo que eu considero muito bom, trazendo muitos detalhes a respeito desses financiadores do Nicolas. Eu vou trazer um resumo desse vídeo para você acompanhar, incentivando você a ver o vídeo completo, né, e entender um pouco mais sobre o trabalho desse pessoal que eu considero muito bacana e faz um trabalho muito bom. Vamos a esse resumo. Ele foi o maior doador da campanha do deputado Nicolas Ferreira em 2022.
fez um Pix de R$70 mil em agosto, outro de 30 mil em setembro. Quem é Ronosalto Pereira Neves? Dono dos supermercados Marte Minas, ele confessou em 2018 à Polícia Federal ter sido responsável por levantar R$1.100.000 em espécie para a JBS. Os donos da JBS contaram em delação premiada que o destinatário era o deputado Aécio Neves, na época senador. A Operação Rosa investigava vantagens indevidas de Aécio junto ao grupo. Quando o assunto é corrupção, Nicolas Ferreira posa nas redes como um indignado. Na Câmara, cobrou em outubro informações do governo Lula sobre a transferência da concessionária de energia do Amazonas para a Âmbar, uma subsidiária da JIF, a empresa dos irmãos Batista, dona da JBS. Ronosalto é casado com a mineira Naila Micherife Neves, Miss Brasil em 1997. O casal foi sócio de Donald Trump no concurso de beleza. O presidente dos Estados Unidos foi dono da marca Miss Universo entre 1996 e 2015. Ronosalto e Naila representaram Trump por 11 anos na organização do Miss Brasil. Nicolas costuma publicar mensagens em inglês dirigidas a Trump. Ele até participou de uma das festas da posse do presidente, o Baile da Liberdade. E o general golpista Braga Neto, candidato à vice-presidência em 2022, preso em uma unidade do Exército no Rio. E vejam ao lado dele Carlos Bartolomeu, diretor da distribuidora Bartofil, nome forte do agronegócio em Minas Gerais e Goiás. Em 2022, ele fez 2 transferências de 30 mil cada para a candidatura do deputado Nicolas Ferreira, uma em agosto e outra em setembro. Desta vez não foi Pix, tá? Foram cheques mesmo. Bartolomeu foi gravado ao lado de Braga Neto, incentivando empresários a demitirem funcionários de esquerda. O piloto e controlador de voo Mário Gonçalves Vasques Júnior é muito próximo do deputado Nicolas Ferreira. Dono da empresa Fly Management, com sede em Santana do Parnaíba, ele fez doações ao amigo, tanto na campanha de 2020 como na de 2022. O primeiro Pix em 2022 foi de R$20 mil em agosto, o segundo de 15 mil em setembro. E em 2020? Em 2020 a doação foi feita por meio da Fly Management, R$10 mil. Opa, como assim? Doações por pessoas jurídicas são proibidas pela lei eleitoral. Por isso o TRE reprovou as contas eleitorais de Nicolas, que teve de devolver o dinheiro. Mário Vasques acumula uma dívida de R$1.300.000 com a União. Sócio da Onyx, Gabriel Tadeu Baia Andrade fez em 2022 um Pix de R$20 mil para a campanha de Nicolas Ferreira. Casado com uma fazendeira capixaba, o deputado mineiro integra a Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele vota em conjunto com a bancada ruralista quando o assunto é a criminalização da luta pela terra. Em 2023, foi um dos signatários pela instalação da CPI do MST e é autor de vários requerimentos contra o movimento sem terra, quase todos arquivados. O influencer Mike Santos de Souza entrevistou Nicolas Ferreira quando o político era candidato a vereador em Belo Horizonte, em 2020. Em 2022, Nicolas, eleito deputado, Mike o acompanhava em Brasília na busca de um apartamento e registrou tudo em vídeo. Naquele ano, fez um Pix de R$10 mil para o amigo. Mike divulga receitas mirabolantes para se tornar milionário. Isso inclui apostas esportivas e até o jogo do tigrinho. Em outro vídeo, se emociona ao ganhar do amigo Ruiter Poubel uma BMW avaliada em R$500 mil. E quem é o generoso Ruiter Poubel? Em dezembro, Ruiter recebeu em sua casa a Polícia Federal. Ele era alvo da Operação Fake Tech, que investiga um esquema de jogo do tigrinho. Segundo as investigações, o influenciador lucrava com as perdas dos seguidores, recebendo um tipo de comissão paga pela casa de apostas ilegais. Em outubro, Nicolas Ferreira cobrou explicações do Ministério da Fazenda sobre a saída do assessor José Francisco Mansur. É que Mansur participou da regulamentação das casas de apostas online e logo depois foi advogar para empresas do setor.
E, portanto, fica a pergunta: o deputado é contra ou a favor do tigrinho e dos jogos de azar? Em 2020, antes de se tornar deputado, Nicolas Ferreira foi eleito vereador em Belo Horizonte. O principal doador de campanha foi o influencer Ronald Oliveira Lopes. Ele é investigado por crime contra a economia popular, por divulgar planos de investimento baseados em operações Forex na Bolsa de Valores, sem registro na Comissão de Valores Mobiliários, a autarquia do Ministério da Fazenda. O influencer também é dono de grupos de apostas esportivas. Em suas redes, Ronald se divide em divulgar jogos online de azar e imagens de ostentação em destinos como Dubai e praias europeias. Em 2020, doou R$10 mil como pessoa física para a campanha de Nicolas e tentou doar mais 10 mil por meio de sua empresa Horta Consultoria. E doação de pessoa jurídica é o quê? É irregular. Nicolas teve de devolver esse dinheiro. Quando? 14 dias depois, quando já tinha usado parte dele em despesas de campanha. Para ser eleito vereador em Belo Horizonte em 2020, Nicolas Ferreira recebeu doações como a de Maurício Toledo Jacó. Exatamente R$5 mil, aquela quantia-chave no debate sobre Pix no Brasil. Ele é dono do grupo Toledo Mineração, uma das maiores produtoras de mármores e granitos do Brasil, com jazidas em Minas e no Espírito Santo. E tem uma empresa de pecuária bovina no norte mineiro com capital de R$8.500.000. Maurício Toledo já foi prefeito em Mantena, no Vale do Rio Doce. O jornalista Lauro Jardim contou que ele teve de devolver R$650 mil aos cofres mineiros após o Tribunal de Contas do Estado encontrar falhas nos repasses de recursos ao município. Ele também é alvo de denúncia do Ministério Público Federal por extrair 1.016 metros cúbicos de granito, além do permitido, entre 2005 e 2006, no Espírito Santo. A lista de doadores de campanha de Nicolas Ferreira em 2020 traz um nome conhecido, o do empresário paulista Otávio Facuri. Ele ficou conhecido durante o governo Bolsonaro como um dos principais doadores de campanha da extrema-direita. Em 2024, foram 420 mil para campanhas de candidatos a prefeito e vereadores, 100 mil apenas para Pablo Marçal. Endereços ligados ao empresário do mercado financeiro foram alvo de busca e apreensão em junho de 2020. Motivo: Facuri é investigado nos inquéritos dos atos antidemocráticos relatados por Alexandre de Moraes no STF. A Polícia Federal descobriu em sua casa mensagens trocadas com Roberto Jefferson. Eles ensaiavam um plano para dissolver o Supremo. Você pode apoiar este projeto com contribuições de R$25 por mês e receber notícias sobre o Congresso no boletim De Olho no Agronegócio. A imprensa independente é aquela que dá nome aos bois. Bem, como você observa, tem interesse do agro, tem interesse desses pessoal de julgo do Tigrinho, tem interesse de uma série de pessoas que estão envolvidas com outros crimes, gente que já teve Polícia Federal na porta, uma série de questões aqui. Por que essas pessoas têm tanto interesse no Nicolas? Por que essas pessoas querem financiar o Nicolas Ferreira? Qual é o que está por trás? Se a gente observar as ações do Nicolas Ferreira na Câmara, o que ele defende, como ele vota, a gente começa a entender. O mais importante hoje é a gente tirar esse véu que faz com que tudo fique completamente obscuro quando a gente vai falar sobre político. O político tem que ser cobrado, tem que ser acompanhado e, acima de tudo, ele não deve ser bajulado e ficar acima do bem e do mal. O que ele fala é verdade plena e tudo mais. O que está acontecendo hoje no nosso país é esse endeusamento de políticos, especialmente no campo da extrema-direita, que é profundamente pernicioso para a população. Porque a gente pode observar em muitos momentos um comportamento perverso que visa o interesse de uma pequena parcela da população que não está no espectro daqueles que são os mais pobres, os mais necessitados e aqueles que realmente precisam de políticas públicas. Nós temos que defender políticos que vão criar políticas públicas que vão atender a maioria da população. É para isso que a gente deveria trabalhar e olhar.
Mas infelizmente o que nós estamos vendo é exatamente o contrário. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito desses financiadores do Nicolas, o que você acha a respeito dessas pessoas que têm interesse nessa campanha do Nicolas, e coloque também o seu comentário a respeito de qual será o futuro do país defendendo políticos de forma completamente sem nenhum critério, como a gente está vendo nesse momento aqui nosso em relação à extrema-direita. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo, por favor, tá? E se inscreva no canal. Isso é muito importante. É importante a sua inscrição no canal para que a gente continue trabalhando aqui. A gente tem uma dica especial que apenas com o seu celular você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, o tempo que você quiser. É só com o seu celular. Nada mais, só o seu celular. E aí, eu quero trazer para você a oportunidade de você saber o que é. Você não vai pagar nada para saber o que é. Se você clicar no link, que é o primeiro comentário fixado, eu mesmo vou explicar para você direto no teu WhatsApp. E aí depois você toma a sua decisão, se você quer continuar ou não, se você quer entrar para essa escola ou não. Aí já é um outro momento. Mas para saber o que é de graça, tá bom? Não se esqueça, você também pode ajudar o nosso trabalho por meio da sua inscrição como membro. Seja membro aqui no canal, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Essa semana nós tivemos a reativação de um apoiador, agradeço, e a gente acompanha todos os dias porque é muito importante para o nosso trabalho. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Você escreve aí canalclayson@gmail.com, que é o nosso e-mail aqui do canal, e você pode fazer essa ajuda pra gente, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson.